Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Aficionado por História. Meu nome é Neivan e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que eu sempre quis saber. Hoje eu vou falar sobre as alforrias e um processo chamado de quartações. Nós vamos entender como que as pessoas do passado conseguiam suas liberdades. Existia uma burocracia, existia também algo que era movido com costumes e no vídeo de hoje nós vamos ver isso e ver todo esse processo. Então, existe um livro chamado Libertos, Patronos e Tabeliães, no qual explora um pouquinho sobre o processo de alforria. O autor, chamado Douglas Lima, ele traz uma relação bem interessante. Ele mostra que as alforrias elas eram mais comum do que se imaginava. A alforria ela funcionava dentro de um sistema escravista, algo que era completamente normal para a época, né? Era completamente normal isso. Então, assim como a escravidão era aceita, a alforria também era. Era como se fossem as regras de um jogo. Existiam diversas formas de conseguir alforria. Eu vou mostrar algumas delas para vocês. A principal forma de alforria que aconteceu era a alforria por compra, no qual o escravizado ou a sua família poderiam pagar pela sua liberdade. Essa é uma prática que se intensificou muito com o fim do tráfico transatlântico que aconteceu lá em 1850. Então, havia essa negociação com o senhor ou com algum autorizado do senhor, onde eles chegavam num valor em comum que o escravizado poderia pagar para conseguir sua liberdade. Só que isso leva em consideração várias coisas, como, por exemplo, idade, habilidade e até mesmo a capacidade do escravizado, além das circunstâncias econômicas e pessoais envolvidas nessa negociação. Existia também uma alforria bem interessante, que era a alforria por testamento. Nesse caso, o senhor de engenho, ali debilitado e perto da morte, ele colocava lá em seu testamento a liberdade de seus escravizados. Seja porque ele gostava dessas pessoas, seja por agradecimento pelos serviços prestados, mas o fato é que isso chegou a acontecer. Existia também a alforria por ação judicial. Em casos de maus tratos, abusos ou violações dos direitos, os escravizados eles poderiam buscar sua liberdade através dessas ações. E embora isso fosse uma opção mais rara, chegou a acontecer. Muitos escravizados conseguiram sua liberdade dessa forma. Para dar início a uma alforria por ação judicial, o escravizado ele precisava contar com o apoio de advogados ou defensores que o representassem nesse processo. Eles seriam responsáveis por elaborar a petição inicial, onde eram apresentados os fundamentos legais e as provas necessárias para embasar esse pedido de liberdade. A ação judicial ela poderia se basear em diversos argumentos para pleitear essa alforria. O primeiro delas poderia demonstrar que o escravizado estava em situação irregular de escravidão, seja por ter sido vítima de tráfico de escravos ilegal, por ser filho de mãe livre, por possuir algum tipo de contrato de trabalho que lhe concedesse a liberdade, entre outros argumentos. E aí isso funcionava como um julgamento normal. Existiam testemunhas, dos dois lados e o juiz então proferia sua decisão. Se a decisão fosse favorável ao escravizado, ele recebia então um documento comprovando sua liberdade. Se fosse desfavorável, ele ainda poderia recorrer a outras instâncias. Uma outra forma dos escravizados conseguirem sua liberdade era através das quartações. Qual é a diferença das quartações para as alforrias? Nas quartações, o escravizado ele também poderia comprar sua liberdade, mas tinha um elemento diferente. Ele solicitava a permissão do seu senhor para que ele trabalhasse para comprar sua alforria. Ou seja, ele fazia suas obrigações como escravizado para o senhor, mas ele poderia fazer atividades remuneradas para que ele conseguisse juntar um dinheiro para comprar sua liberdade. Eles trabalhavam como artesãos, comerciantes informais. Havia muitos casos de liberdade de mulheres que trabalhavam vendendo coisas. Mas é óbvio que isso não era aceito por todos os senhores, Embora fosse uma prática que aconteceu, nem todos aprovavam que isso acontecesse. E é claro que é uma prática que ela tinha algumas limitações, O senhor de engenhos, eles determinavam o horário, o dia, o momento que deveria acontecer. Mas vale ressaltar também, pessoal, que mesmo com as alforrias e as quartações, esses ex-escravizados, eles ainda tinham muita dificuldade para se integrar na sociedade, porque eles sofriam muito preconceito, era muito desigual. Infelizmente, esse ainda é um processo que reverberou muito e ainda reverbera muito na nossa sociedade. Lembrando que, oficialmente, a libertação dos escravos aconteceu em 1888 com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel.